Salve torcida vascaína! Sejam bem-vindos ao canal Cruz Maltino Informa. Aqui você encontra as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e fique informado diariamente sobre tudo do nosso Vascão. Vamos para mais uma resenha de vascaíno para vascaíno. O clássico mais esperado do futebol carioca está prestes a agitar o Maracanã. Neste sábado, 19, às 18h30, Vasco e Flamengo entram em campo pela quinta rodada do Brasileirão em um duelo que promete fortes emoções. O Vasco carrega consigo uma missão grandiosa, não apenas vencer o maior rival, mas também quebrar um jejum incômodo que já dura uma década inteira no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 20 confrontos entre os dois gigantes, o retrospecto pesa contra o Cruz Maltino. Foram apenas 2 vitórias vascaínas, enquanto o Flamengo venceu 15 vezes e arrancou 3 empates. E mais, as 2 vitórias do Vasco nesse recorte aconteceram em partidas do Campeonato Carioca, em 2021 e 2023. No Brasileirão, o tabu é ainda mais desafiador. A última vitória vascaína sobre o rubro-negro no Brasileirão aconteceu em 2015, em um jogo histórico que deixou a torcida em êxtase. Naquela ocasião, Rodrigo e Nenê foram os heróis da virada épica. Desde então, foram 10 duelos no Campeonato Brasileiro, com 6 vitórias flamenguistas e 4 empates. O Vasco luta para escrever um novo capítulo nessa história. O último encontro entre os times no Brasileirão terminou empatado em 1-1, um jogo equilibrado. No entanto, a lembrança amarga do turno anterior ainda ecoa, com a pesada derrota por 6-1. Mas agora, o cenário é outro. O Vasco chega ao clássico com sangue nos olhos e a esperança renovada, buscando não apenas 3 pontos, mas também a honra de virar essa página incômoda. O Flamengo lidera a competição até aqui, com 10 pontos conquistados em 4 partidas. O Vasco, com 6 pontos, ocupa a 7ª posição, de olho no topo. A distância entre as equipes na tabela é real, mas em clássico, todos sabem, favoritismo não entra em campo. É a raça, a paixão e a vontade que decidem. E é exatamente essa vontade que o torcedor vascaíno deposita no time, há de ver o gigante da colina se impor, superar as dificuldades e calar o Maracanã com uma vitória inesquecível. O peso da história recente é grande, mas a grandeza do Vasco é ainda maior. E os jogadores sabem disso. É hora de se superar, é hora de honrar a camisa, é hora de quebrar o tabu. A expectativa é de casa cheia e de uma atmosfera eletrizante, onde cada dividida e cada chute serão tratados como batalhas de vida ou morte. Neste sábado, o Vasco não joga apenas contra o Flamengo, joga contra o passado recente, contra a desconfiança, e a favor da esperança que move milhões de corações apaixonados. Que venha o apito inicial. Que venha a luta. Porque a noite promete ser histórica para quem acredita que tabus existem para serem quebrados. Antes de seguirmos com o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, e ative o sininho para se manter informado todos os dias com as últimas notícias do nosso Vasco. Era o que faltava para incendiar ainda mais o clima do clássico. Nesta semana, uma declaração bombástica de Felipe Luiz deixou o ambiente ainda mais quente entre Flamengo e Vasco. O treinador, com tom arrogante e desafiador, disparou: será um chocolate de Páscoa para nossa torcida. Vamos passar por cima dele sem piedade, como sempre fazemos. A provocação caiu como uma bomba e já movimenta intensamente as redes sociais. A fala de Felipe Luiz foi feita durante uma coletiva no CT do Ninho do Urubu, quando perguntado sobre a preparação do Flamengo para o clássico. Com um sorriso de desdém, o jogador ainda completou: o Vasco já entra em campo derrotado. Nós vamos fazer do domingo um verdadeiro espetáculo para o nosso povo. Do lado vascaíno, a resposta veio imediatamente. Torcedores do Vasco inundaram as redes sociais com críticas, memes e promessas de vingança em campo. Muitos ressaltaram que respeito é bom e todos gostam, e que o comentário de Felipe poderia ser o combustível que faltava para motivar ainda mais o elenco cruz-maltino. Internamente, no Vasco, a declaração não foi ignorada. Jogadores e comissão técnica trataram o episódio como um incentivo extra para entrar em campo com sangue nos olhos.
Segundo fontes internas, Fábio Carille teria usado a frase de Felipe Luiz como parte do discurso de motivação durante os treinamentos. Na torcida, o clima é de pura rivalidade. No X, antigo Twitter, hashtags como hashtag Respeita ao Vasco e hashtag ChocolateVazerDioto ficaram entre os assuntos mais comentados da noite. Vários perfis vascaínos lembraram clássicos históricos em que o time venceu o Flamengo mesmo em situações adversas. Por outro lado, torcedores do Flamengo se mostraram confiantes e abraçaram a provocação de Felipe Luiz. Diversas montagens surgiram nas redes, mostrando chocolates personalizados com o símbolo do Flamengo e até cestas de Páscoa destinadas aos rivais. O clima também pegou fogo em programas esportivos. Comentaristas debateram se a fala de Felipe Luiz foi estratégica ou se poderia dar um tiro no pé e inflamar o Vasco a ponto de complicar o clássico. Muitos lembraram que, em jogos assim, a motivação extra pode fazer a diferença. Felipe Luiz, normalmente conhecido pelo perfil frio e profissional, surpreendeu ao adotar um tom altivo e provocador. Alguns analistas esportivos avaliaram que o técnico, confortável com o bom momento do Flamengo, estaria menosprezando a capacidade do adversário. Entre os torcedores vascaínos mais otimistas, o discurso é claro: quem ri por último, ri melhor. Muitos acreditam que o Vasco entrará em campo com uma garra inigualável, disposto a transformar as provocações em motivação para calar a boca do rival. Já os mais cautelosos no lado cruzmaltino alertam: provocação é armadilha. Temos que jogar futebol, não cair na pilha. A tensão emocional e o controle psicológico podem ser os principais diferenciais nesse duelo carregado de emoção. A rivalidade, que já era intensa, ganhou um capítulo a mais com a audácia de Felipe Luiz. Este clássico promete ser um dos mais eletrizantes dos últimos tempos, com disputas não apenas técnicas, mas também psicológicas. Fábio Carille, em declarações à imprensa, disse que a equipe está preparada para tudo, sabemos da responsabilidade. Estamos trabalhando para ser mais eficientes do que eles, não para fazer graça em microfone. Foi um recado direto aos rivais. Entre os torcedores, a expectativa é enorme. Promessas de festas e homenagens estão em alta caso o Vasco consiga vencer. No lado rubro-negro, a confiança é tão grande que muitos apostam em goleada. No fim, a declaração de Felipe Luiz fez o que todo clássico precisa: acendeu o fogo da rivalidade, envolveu a torcida e fez a emoção borbulhar. Agora, só resta saber quem realmente vai entregar o chocolate em campo, o Flamengo ou o Vasco. Falamos das últimas notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama todos os dias. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Participe também nos comentários e deixe a sua opinião para fazermos a resenha de Vascaíno para Vascaíno. Até o próximo vídeo.